eu vou utilizar esse modelo de molde para fazer o molde da blusinha do vestido. Ele tem do 1 aos 6 anos e eu vou fazer o tamanho 2 para minha neta. Aí eu coloquei, né, em cima do molde guia uma folha de A4 e fiz o molde ideal para ela, né? Que ó, assim, ó, 2 anos é a linha rosa, o pink. Aí é só colocar o papel em cima e ir cobrindo com uma caneta e depois recortar. E fica super certinho. E eu consigo esses moldes de graça na Dona Fada, né? Que é um canal maravilhoso aqui no YouTube. E ela ensina super bem e eu adoro os vídeos dela. Pronto, eu já passei, né? Tanto o molde da frente como das costas. Uni em cima no ombro, porque eu preciso fazer a gola boneca para o vestido da minha netinha. Aí eu coloco um papel por baixo e vou contornar a abertura do pescoço, né? Dobrei para trás, essa é a parte de trás. Eu dobrei aquela parte que transpassa do botão e vou contornar todo o pescoço. Eu vou fazer a golinha com 4,5 centímetros de largura. Aí eu vou marcando com a régua ao redor, sempre com 4,5 para fazer a marcação, né? Para fazer a linha da parte de fora da gola. Agora é só unir os pontos da gola e eu poderia deixar reta assim ou fazer arredondado. Aí eu escolhi fazer arredondado. Eu dou uma conferida e marco a parte das costas para depois não colocar errado no vestido. Agora eu vou recortar todas as partes do vestido. Aí eu coloco direito com direito, coloco o molde, prendo com um alfinete para ele não sair do lugar. Eu prefiro porque eu não tenho muita experiência para cortar. Aí eu prefiro alfinetar tudo. Eu vou recortar as costas 4 vezes no tecido. E já cortei a frente, né? Eu dobro o tecido ao meio e coloco o molde em cima sobre a dobra. E recortei 2 vezes, porque do mesmo tecido eu vou fazer o tecido principal e vou fazer também o forro. Aí eu vou usar toda a largura do tecido para ir cortando as partes da blusa do tecido, né? É só ir recortando as quantidades que eu falei para depois começar a montar esse vestidinho da Margarida. Aí eu vou recortando tudo e aí primeiramente eu vou costurar a gola boneca e eu vou passar uma costura nessa linha do lado de fora, bem a costura sobre a linha, bem certinho, e não esquecer de deixar a marcação da parte das costas da gola para na hora de pregar ficar certinho no vestido. E também vou unir as partes do forro e da parte do direito e do avesso. É só juntar direito com direito do tecido e colocar alfinete na parte dos ombros, porque eu vou passar uma costura nessa parte aqui. A mesma coisa para tanto o forro como o tecido principal, como eu falei, são do mesmo tecido. Então, eu vou fazer o mesmo processo nas duas partes, forro e tecido, que são tecido principal, que são do mesmo tecido. E vou costurar o ombro dos dois para começar a montar essa blusinha. E agora eu tô passando a costura. É um pouquinho, eu não tenho muita experiência em curva, aí demora um pouquinho, mas é bom fazer com bastante calma para não ficar a costura torta, porque vai aparecer na hora que virar o tecido da gola. Ah, eu não sei se eu falei, mas esse tecido tá direito com direito,
para fazer essa costura. Aí sempre fazendo o retrocesso no começo e no fim dessas costuras. Agora eu vou costurar o ombro da blusa e sempre posicionando bem o tecido um sobre o outro para ficar tudo no lugar certinho. Dou um retrocesso tanto no início como no final e vou costurar tanto o forro como o tecido principal da blusinha, e para depois começar a montar. Agora eu vou recortar, né, a sobra do tecido da gola bem rente, agora tendo cuidado para não recortar a costura, né, senão vai abrir a bordinha da gola. E outra coisa legal é que os moldes da Dona Fada, ele já tem margem de costura. É muito bom, eu gosto muito do trabalho dela. E ela ensina com muita paciência, eu adoro os vídeos. Aí já, né, recortei o excesso. E é bom cortar assim bem rente, porque vocês vão ver o acabamento fica perfeito. E isso eu aprendi com ela também. Já passei o ferro, né, nas costuras do ombro. E eu vou marcar o centro da frente da blusinha. Essa aí seria o tecido principal, né? Porque é igual o forro, mas vai ser o tecido principal. E eu vou posicionar a gola em cima do tecido principal, do lado direito dele. Sempre lembrando de colocar a gola, a parte de trás que eu deixei marcado lá para trás do vestido. Vejam que o centro eu já marquei, né? Agora é só posicionar a golinha e alfinetar para passar uma costura de segurança. Eu vou alfinetar toda a gola. Tem pessoas que costuram sem alfinetar, conseguem, mas eu preciso fazer isso para não sair do lugar. Aí eu vou posicionar o tecido do forro direito com o direito do tecido principal, para alfinetar e passar a costura para prender a gola. Aí eu vou colocando os alfinetes e para depois passar a costura. Então, ó, eu vou passar uma costura na parte de trás, vou passar na gola e vou passar também na cava do braço. Só não vou unir a lateral, mas o resto eu vou costurar tudo. Vejam que eu alfinetei tudo, mas não vou costurar essa parte, mas o restante eu vou costurar tudo. Aí eu tive cuidado de dobrar a gola para dentro, para não correr o risco de passar a costura por cima dela, a costura da cava do braço. Aí vou costurar, né, tudo que tá com alfinete, menos a lateral da blusa. O pescoço, a parte de trás, vou costurar tudo, menos a lateral. Aí, uma coisa muito importante é fazer uns piques com a tesoura em todo local que tiver curvatura, para quando eu virar essa blusa, ficar com um acabamento perfeito. Vocês vão ver como vai ficar com um acabamento perfeito, sem repuxar nada. Aí, para desvirar, é só segurar na golinha e ir puxando para o lado direito. Já puxei um lado, agora é só puxar o outro e assentar, né, as costuras, passar o ferro para depois unir a lateral. Parece difícil, parece que vai dar errado, mas não dá. É só puxar tudo que estava pelo lado avesso para o lado direito e vocês vão ver o acabamento fica perfeito. Esse método de fazer essa blusinha assim, toda embutida. Agora é só ajeitar as costuras, empurrar as pontinhas para fora e passar o ferro para unir a lateral. E já vai estar pronta a blusinha, olha. Fica muito perfeitinha depois que passa o ferro. Aí eu não esqueci de filmar, mas eu fiz uma costura na base da gola para segurar o forro no tecido principal.
E é bem importante fazer essa costurinha para não correr o risco do tecido do forro ficar aparecendo na parte da frente. Agora eu vou unir a lateral, a parte da frente com a parte de trás. Aí é só unir pela costura, puxa a sobra de tecido para um lado e a outra para o outro lado. Vou alfinetar e passar uma costura nessa lateral. E aí a blusinha já vai estar pronta, a gente só vai fazer depois a saia. Aí eu vou passar uma costura dos dois lados, eu já passei a costura. Agora outra dica bem importante é retirar esse excesso de tecido, porque quando eu virar essa blusa, vocês vão ver como o acabamento vai ficar perfeito. Não vai ficar aquele acabamento grosseiro com bolo de tecido por dentro. Eu vou virar agora para vocês verem como fica perfeitinho, olha. Olha como fica. Fica com acabamento muito bom. Já passei o ferro e agora só falta fazer a saia. A blusinha, que é a parte mais difícil, já tá pronta. Aí eu deixei a cavinha bem folgadinha, porque onde a minha netinha mora é quente. E assim fica melhor para ela. Aí eu vou utilizar o tule branco. Tem 3 metros de tule. Ele tem essa dobra e eu dobrei mais uma vez, porque eu quero fazer uma saia com 4 camadas para colocar sobre o tecido branco do vestido. Ah, eu nem falei, né? Eu comprei o tricoline, esse lilás é tricoline e também o tricoline para o branco. O branco eu comprei 50 centímetros, mas só vou usar 30, e a blusinha também eu comprei 50 centímetros. Aí para franzir, eu coloquei o comprimento do ponto no 4, a largura no 0 e a tensão no 4. Aí isso vai fazer um ponto bem largo, aí eu vou franzir. Para sainha branca, o comprimento é 30 centímetros, mas eu vou franzir ela no comprimento, na largura inteira, que é acho que é 1,20, né, que o tricoline tem, ou é 1,40. Eu vou utilizar a largura inteira, ó. Já fiz a costura na saia, eu fiz com uma linha escura, que eu acho melhor para retirar depois. E eu franzi na mesma largura da cintura da blusa. E agora eu vou franzir o tecido. Aí eu vou, para colocar a saia, eu coloquei ela em cima do direito do tecido principal. É o avesso da saia no direito do tecido principal. Alfinetei tudo e vou, antes de passar essa costura, eu vou fiz uma costura, né, de segurança, para não ficar saindo nada de lugar, e vou alfinetar também o tule, a sainha de tule, antes de fazer o acabamento. Olha, eu já passei a costura, e vou começar o acabamento. Essa parte ela é bem importante, ó. Aí é o fim da saia, na parte das costas. Aí eu venho com a parte da frente do vestido, né, da blusinha, na parte do direito, dobro, faço uma dobrinha para dentro, coloco por cima do tule e vou alinhavar, porque eu acho melhor nessa hora passar uma alinhava do que colocar o alfinete, eu acho mais seguro. E vou fazer esse processo em toda a saia, né, em toda a blusinha. E também eu coloco um alfinete para não ficar formando barriguinha de tecido na blusa e ficar tudo certinho depois que eu passar a costura. Essa parte que tá aparecendo já é o direito do tecido, né, o direito, digamos, o que vai aparecer no vestido. Aí eu vou passar uma costura. É meio chatinho de fazer isso, tem que ter bastante cuidado para não costurar o tecido da saia de tule. Então, eu vou costurando devagar, bem na bordinha, para ficar com o acabamento perfeito. E vou puxando o tule para baixo,
e vendo se não tá prendendo por trás o forro de tecido. E vou arrumando direitinho, dá um pouquinho de trabalho, mas no fim o trabalho fica legal, porque fica bem na bordinha, vocês vão ver o resultado final dessa costura. Aí depois dessa costura, eu fiz a bainha da saia branca, né, do tecido, e fiz as casas, que eu nem mostrei, porque já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer a casa. Eu fiz 5 casas para colocar o botão, tanto na saia como na blusinha do vestido. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se gostou do conteúdo, deixe o seu like e eu me despeço com a imagem da minha netinha. Até o próximo vídeo. Não saia daqui sem hypar este vídeo. É simples, basta clicar aqui, em seguida clicar aqui e por último clicar aqui. Assim você ajuda a espalhar o vídeo para mais pessoas.